Pode iniciar, sabe? Muito bem. Então, bom dia a todos. Nós vamos fazer essa oitiva da CPI número 2 de 2021 do transporte escolar de forma virtual, em função de que a dona Vera Scott, que é servidora aposentada da Prefeitura de Itaara, não se encontra no município, certo? Conforme nós já falamos para os demais que foram ouvidos, e eu vou fazer a leitura aqui posteriormente, se a Vera não achar conveniente qualquer tipo de pergunta ou indagação, pode não responder, vou responder da forma que achar ideal. E eu vou fazer a leitura aqui para explicar a motivação, né, de todos esses servidores que foram convidados para serem ouvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Entre os anos de 2017 e 2019, a princípio, foram produzidos relatórios da auditoria do transporte escolar, das linhas da época, e ao final de cada um deles diz o seguinte: salientamos que este trabalho teve a participação e a colaboração dos seguintes servidores: Enio Catão Coelho, Cleverton Costa Ferraz, Alexandre Lima da Silva, Juscelino dos Santos Cacenotti, Paulo Antônio Quadros dos Santos, José Leandro Rodrigues Melo, Vera Lúcia Scott, Rosa e Maria Madalena Ortiz. De acordo com a exposição acima descrita, encaminha-se com urgência essas informações ao senhor prefeito municipal e à Procuradoria do município, para considerações necessárias, assim como conhecimento e providência a respeito do teor da referida análise e exposição. Outro sim, informamos que este trabalho trata-se de uma das linhas do transporte escolar, sendo que em futuro próximo encaminharemos os trabalhos referentes às demais linhas. Sem mais, a disposição para possíveis esclarecimentos, Enio Catão Coelho, contador, matrícula 1740, dígito 0, que era presidente do controle interno na época em que foram produzidos estes relatórios. Ao se referir à tua pessoa, Vera, lhe chamamos apenas de Vera? Pode ser, não tem problema. Certo. Conforme eu disse antes, Vera hoje já pertence ao quadro de servidores aposentados, né? Sim. Por quanto tempo fosse servidor da Prefeitura de Itaara? Olha, bom, desde que Itaara se emancipou, eu trabalho aí. Trabalhava. Antes eu pertencia a Santa Maria. Certo. Nós faremos perguntas, principalmente do período de 2012, diante do foi analisado essas leis do transporte escolar, então, normalmente a gente vai perguntar se sabe, se lembra, já que nós estamos em 2021. No ano de 2012... André, eu estou sem a tua imagem. Eu também. Sem voz.
Iniciar o computador. Esteja com o som aqui. Consegue abrir o seu áudio, Anderson? Eu não consegui o meu. Não. Não, o teu. Só informa que eu estou retornando. Estou tentando retornar. O André já volta, tá, Carinha? Não, qualquer coisa eu uso o meu celular, mas deixa eu tentar mais uma vez. Vou tentar mais uma vez. Ele não foi para Santa Cruz, ele chegou aqui na câmera agora. Deixa eu confirmar com ele. Nós não podemos ter crachá. Isso não é uma boa ideia. Não, cara, entra nos lugares, tipo... Podia ter, né? Eu vi lá na Santa Maria todos os usos lá. Seria bom identificar, né? Eu entrei hoje no negócio do Covid lá, eu não achei que tivesse pulando da chuva. Ninguém me conhece. Está conectando. Eita. Foi. Aí, desculpe, caiu a conexão. Vera? Certo. Continuando. A senhora exercia em 2012 alguma função específica na Prefeitura de Itara? Bom, eu era agente auxiliar administrativo, né, dentro da Secretaria de Educação. Mas, nesta época, por conhecer Itara, eu cuidava da logística do transporte escolar. Certo. De alguma forma participou em 2012 dos processos de contratação do transporte escolar naquele ano? Não.
Certo, Não, nem tinha como. certo. Saberia nos dizer como que eram apurados os dados das rotas a serem realizadas para buscar os alunos e levar para a escola? Bom, as rotas, na verdade, elas eram criadas a partir dos endereços de cada aluno. E para ingresso de alunos novos nas rotas, para aumento ou não da rota, era através dos pais, dos motoristas, e a pedido, às vezes, muitas vezes, de vereadores, e também através do prefeito, que às vezes os pais iam direto ao prefeito. Certo. E as empresas, naturalmente, elas levavam os alunos de casa para a escola, um determinado horário, e da escola para casa, ao final do Sim, seu turno de aula. exatamente. O transporte era de casa para a escola, da escola para casa, em 2 turnos, né, manhã e tarde. Cada viagem era ida e volta. Portanto, eram 2 viagens ao dia. Certo, certo. Saberia nos dizer se casos em que o ônibus necessitava ingressar em alguma propriedade, principalmente no interior, principalmente não, acho que no interior, né, em alguma propriedade rural, em função do tempo ou da distância, para buscar o aluno mais próximo de casa? Ingressar dentro, propriamente, das propriedades, não, mas eles iam até o local mais próximo possível para esse aluno não caminhar tanto ou não pegar chuva. Certo. Como na maioria, Isso era... Oi? desculpa, como na maioria eram ônibus grandes, então tinha determinados pontos que eles não podiam chegar tão próximos, porque eles não tinham como, Claro. não tinham um viradouro adequado. Certo. Certo. Isso era comum? Sim, era comum, porque vou te dar um exemplo, tipo lá nas pirâmides, né? O ônibus tinha que entrar um pedaço, um ônibus grande, dentro do mato, né? E não chegava até o local, não chegava até a porteira da residência, mas ele ia um trecho dentro do mato até onde ele pudesse fazer o retorno, e ali ele aguardava os alunos. Então, isso tinha que ser diário, porque não tinha como, não tinha outra forma. Claro. Deixa eu só achar aqui novamente. Tranquilo. E esses deslocamentos, eles eram computados na rota? Em algumas vezes, sim, outras vezes as empresas faziam e não cobravam por isso. Certo. Só se a distância fosse muito grande, aí entrava, senão eles não faziam questão de estar. Seria um novo aditivo e coisa assim, então não precisava disso. Certo. Ocorria a necessidade de mudança de rota durante o ano por motivo de troca de endereço de algum aluno ou até de ingresso de aluno novo que tenha vindo de outros lugares? Sim, normalmente isso acontece, deve acontecer até hoje, porque os alunos, na verdade, em Itaara, eles são muito itinerantes, né? Então, eles estão, às vezes, morando aqui próximo do centro, próximo da escola, de repente, eles já estão bem distantes. Então, conforme o endereço, o novo endereço, se mudava eles de linha de transporte ou esticava a linha do transporte da onde eles estavam morando. Certo. E como é que as empresas recebiam, sempre receberam essas necessidades de alterações? Não, Como é que eles sempre atenderam, foram muito cordiais, sempre. Só que, assim, a gente tinha que entrar em contato com eles e também com o pessoal
pessoal que na época não existia esse setor de compras, assim, aí como tem hoje, então funcionava tudo junto com o RH, né? Então, os contratos eram feitos ali, a gente tinha que procurar eles para saber se tivesse que fazer um aditamento, teria que saber se tinha possibilidade. Mas mesmo se não tivesse a possibilidade de aditar, eles faziam igual, sem problema. Sabe nos dizer como que era feito na época o cálculo para determinar esse trajeto, essas rotas, esses cursos, Olha, para ser informado nos editais e nos contratos? eu não sei se eu vou estar falando corretamente, não sei se era exatamente isso, mas provavelmente era em base do ano anterior, né? E daí, durante o período do ano, e também porque uma licitação aí, na época, ela tinha validade de 1 ano e se aditava por mais 4. Então, tipo, esse ano que vocês estão falando, 2012, ela ia terminar em 2017. Então, tu imagina quantas mudanças tinha que ter dentro desse tempo. Certo. E a determinação dos percursos, das rotas, no caso, na época, sabe nos dizer se era pelo tamanho do percurso, por quilometragem, ou era por Por viagem? viagens. Nos contratos até ia assim estimado, ou não me lembro se é estimado ou aproximadamente, alguma coisa assim, tantos quilômetros, tipo, vou chutar, tipo 100 quilômetros dia, tá? Era o amanhã, ida e volta, à tarde, ida e volta. Mas não era cobrado por quilômetro, e sim por viagem. Certo. Fiscal de contrato, nada como hoje. Lembra mais ou menos quando que passou a ter? Eu acho que passou a ter a partir de 2017, depois também que foi criado o cargo de coordenador de transporte escolar. Ah, certo. Sabe nos dizer se as empresas auxiliavam a outras atividades de deslocamento relacionadas com a educação? Sim, muitas vezes eles faziam isso. Mas eles auxiliavam sem ser pago, tipo, dentro do município. Vou te dar um exemplo, Semana da Pátria e Semana Farroupilha. Teria que trazer alunos diariamente das escolas até a prefeitura. Eles faziam sem cobrar nada. Trabalhos de estudo dos alunos dentro do município, eles faziam sem cobrar. Certo. Durante o período que tu esteve na Secretaria de Educação, sabe nos dizer se existia reclamação por parte de pais de alunos de descumprimento por empresas, por fazer percurso menor ou por não pegar o aluno? Além daquilo que... Não, assim, ó, o que às vezes acontecia, tipo, ligava para a secretaria, o ônibus não passou. Não, o ônibus passou. Só o aluno atrasou, não estava no local no momento. Mas os ônibus, eles sempre faziam as rotas normais todos os dias. Certo. Neste período de 2012, um pouco antes, um pouco depois, houve algum apontamento do controle interno? Houve algum apontamento do Ministério Público, do Tribunal de Contas com relação ao transporte escolar naquele período? Olha, na verdade, controle interno na época nunca fez esse tipo de coisa, né? Os relatórios que a gente era chamado, ou na verdade era o secretário, mas como muitas questões desse
questionário, o secretário não sabia responder, ou me pedia auxílio, ou pedia auxílio para alguém. Mas, assim, coisas rotineiras, perguntas que são sempre as mesmas, não sei bem te dizer se isso era para o FNDE ou outro órgão, tipo CIOP, alguma coisa assim. Mas era esse tipo de coisa. Tu me perguntou o quê? Com o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas esteve, assim, ó, praticamente todos os anos dentro da prefeitura, tipo, uma semana. Transporte escolar sempre era o alvo. Nunca teve apontamento. Nunca. E era permitido, nessa época, fazer licitação por viagem. Certo. Depois mudou. Parece que mudou aí em 2017, por aí, não sei, parece que mudou. Certo. Sabe me informar se alguma vez houve a necessidade da empresa realizar mais de uma vez o percurso ou realizar mais de um percurso no mesmo dia para atender todos os alunos? Sim, como é que eu vou te dizer? Acontecia às vezes casos de alunos que saíam da escola e iriam fazer uma compra, ali, vamos localizar. Alfredo Lenhart, alunos saíam e iam para a padaria. O ônibus carregava e saía. Aí, num determinado trecho, ligava, tem aluno que ficou na frente da escola. O ônibus terminava o roteiro dele, voltava, pegava esse aluno e levava de novo. Então, ele fazia esse percurso mais de uma vez. Certo. Isso não era assim tão recorrente, mas acontecia. Certo. Ou alunos, muitas vezes, que pegavam o ônibus, entravam no ônibus errado, na metade do caminho se davam conta, então o motorista segurava a criança dentro do transporte, trazia, alcançava para o motorista do destino e seguia a viagem. Certo. Saberia me dizer se eventualmente houve prejuízo de concorrência da participação de outras empresas na contratação do transporte escolar nesse período, naquele período, enfim? Olha, eu não sei nesse período, mas houve sim, tinha outras empresas, que às vezes teve empresa que não aguentou o ano todo, e daí teve épocas que saiu o edital e só quem entrava eram as duas empresas, e era assim. Durante todo esse período que tu foi servidor da Itaara, antes de 2012, as empresas eram mais ou menos as mesmas que realizavam o transporte? Antes de 2012, tinha o seu Milton, que fazia o Ibiqui, depois ele não conseguiu mais, não tinha como manter, né? Era muito custo, as estradas bastante ruins, o ônibus quebrava muito. Eu tive até o meu marido, né, que fazia também ali os Minelos, Franzin, mas também ele não aguentou e entregou a linha. E depois de 2012, seguiram mais ou menos as mesmas empresas? Seguiram as mesmas empresas. São as empresas que estão até hoje. Eu não sei quais as empresas que estão hoje, mas principalmente Jardim da Serra e Lourenço eram as que mais participavam do certame. Certo. A senhora acha que, eventualmente, pode ter havido prejuízo para o erário público com relação às contratações do transporte escolar nos últimos anos? Olha, eu acho que não, porque se isso tivesse ocorrido, provavelmente os prefeitos da época teriam sido apontados. Certo. Eu não sei se todos os colegas me escutam, alguns não estão com o áudio disponível. Se tiverem alguma pergunta, teria mais alguma coisa que gostaria de dizer, Vera? Não, eu acho que eu já falei tudo, né? Que
Na época, nós não tínhamos uma fiscalização, né? Não tinha nós não tínhamos coordenador de transporte escolar. O transporte escolar, na verdade, ele era de gabinete, né? A gente não tinha o fiscal de contrato, né? As licitações eram feitas, tinha uma comissão de licitação. Então, eu não sei, acho que não houve nada de erro. Se houve um erro, era uma coisa recorrente, porque sempre, desde que eu entrei aí, pelo que eu vi, já vinha assim, sendo feito desta forma e permaneceu até que o Tribunal de Contas permitiu, eu acho. Certo. Bom, basicamente era isso. Caso tenhamos a necessidade, nós podemos convidá-lo novamente. Creio que não vai haver. Caso haja alguma pergunta que a gente não tenha feito, a gente pode encaminhar para que seja respondida por escrito. Certo, Vera? Certo. Embora seja nossa obrigação, lhe peço desculpas por importuná-la no seu devido descanso, né? Neste Não, período capaz. de aposentadoria. Não, André, na verdade, eu já estava aposentada desde 2015, Sim, mas continuava trabalhando. Aí exato. agora, como o Paulo resolveu se aposentar também, aí Tá eu certo. também parei definitivamente. Tá certo. Mais do que merecido. Nós sabemos que durante todos esses anos, né, da tua abdicação e do teu comprometimento com o serviço público de Itaara. Então, nós mais uma vez agradecemos e desejamos que Deus te permita muitos anos para aproveitar Muito esta obrigada. fase, tá bem? Muito obrigada. Um abraço, Vera. Tchau, tchau. Abraço, André. Muito obrigada. Tá.